Já tá gravando? Acho que tá. Fala meu nome, boa noite, meu nome é Fernando. E a gente vai falar um pouco aqui qual é a nossa dúvida. Como tem bastante pessoas de área diferente, eu não tenho muita prática ainda na área profissional, mas aí tem o André, tem o Rafael, tem o Fábio, o Josias. Daí as dúvidas nossas foram várias, mais ou menos 15 dúvidas. A gente viu quantas horas devemos trabalhar, o adicional noturno existe ou não, existe banco de horas, a gente tem que pagar em dinheiro, viagem, por exemplo, está viajando, o trabalho é remunerado a partir da viagem, por exemplo, vamos fazer uma matéria lá em São Paulo, a partir daqui já começa a ser pago. No caso de assalto, roubo, quem é o responsável? É a empresa ou a agente? O cinegrafista precisa dirigir o carro, por exemplo, ele é obrigado a dirigir o carro. Qual o sindicato que representa a categoria? Qual o período de folga obrigatório? Por exemplo, trabalha 5 dias, folga 1, ou trabalha 6 dias, folga 1. O trabalho de freelance tem tabela? A quebra de equipamento, está lá filmando, de repente, blum, deu um tropeção, a câmera foi embora, quebrou lente, quebrou tudo. Quem que é o responsável? Para quem dirige carro, o cara está indo ao trabalho da empresa, dirigiu, passou no sinal vermelho e tomou uma multa. Quem que vai pagar a conta? Todo entrevistado é necessário assinar o direito de imagem? Horário das refeições? E qual é a diferença entre operador de câmera e cinegrafista? Daí precisa acompanhar o programa nosso, que a gente vai estar postando no blog e tudo. A gente vai só algumas perguntas para deixar vocês com água na boca. Com certeza. Não é verdade? Claro, claro. A gente discutiu aqui, ó, carga horária. Carga horária a gente foi vendo no sindicato, tudo, é 6 horas. Mas aí a gente entrou numa questão que na verdade não funciona muito essa lei. É só na teoria. Porque 6 horas é obrigatório, mas por exemplo, se for uma empresa séria, que os grandes canais, até mesmo pesquisando na internet, os grandes canais assim, eles seguem a risca. Mas se for mais fundo do quintal assim, eles falam, meu, se você não fazer 10, vou ter que chamar o João lá. Vocês vão mudando. E qual a diferença entre o operador de câmera e cinegrafista? A gente viu essa pergunta. Vocês querem saber agora? Sim. Sim. Tem emoção. O repórter cinematográfico trabalha essencialmente com o jornalismo, captando imagens externas para matérias, auxiliando no processo de construção da notícia. O repórter cinematográfico deve ter registro de jornalismo, ou seja, o MTB, para trabalhar na área. O operador de câmera atua em programas diversos. Esta profissão também é regulamentada e precisa do DRT. Então, a pessoa que trabalha em cinematografia vai precisar do MTB. E nós que somos operador de câmera, do DRT. Outra pergunta aqui, que a gente fez aqui, adicional noturno. Que hora que funciona o adicional noturno? O adicional noturno ele funciona a partir das 20. O cara trabalha até as 9 horas da noite. Não vale o adicional noturno. O adicional só vale a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Geralmente aumenta 20%. Mas o sindicato lhe dá uma brecha que você pode, o patrão ele pode negociar com você, pode ter uma combinação, quanto que você vai ter de adicional, né? Para cima ou para baixo ou só para cima ele pode negociar? Então, aqui está falando mínimo 20%, então para cima ou para baixo, Para os operadores, 20 acima. O patrão quer pagar sempre 20 abaixo. Imagina. Qual sindicato representa a categoria? É o Galinha Pintadinha, brincando. Sindecine. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica do Audiovisual dos Estados. Nem todos. Não é radialista, então? Não é radialista. Deve ser outro sindicato, Nossa. diferente dos locutores. Pelo menos a gente pesquisou no estado de São Paulo, caiu lá Sindecine, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica do Audiovisual dos Estados. Operador de câmera também é. Operador de câmera. Se você entrar nesse Sindecine, ele também tem uma tabela. Quanto que um cara ganha para fazer um documentário, quanto que ele ganha para fazer um filme, qual que é o valor. Essa tabela é seguida?
Acho que não. Ó, a hora extra passou dos horários dos 6 horas trabalhadas, já caracteriza a hora extra. É 75%, tá bom, André? Eu acho pouco, né? Podia ser 200%. Uma outra pergunta que a gente levantou em grupo é: trabalho de freelance tem tabela? O que vocês acham? Tem tabela? Não tem? Pra ter, no jornalismo tem. Então, do operador também tem. A diária média é de 250 a 400 reais. Tá bom, André? Se você leva todo o seu equipamento, dependendo do lugar em São Paulo, 500, 600 reais. Então, ó, porque pelo que E essa diária são quantas horas? Sabe tudo. a carga horária, Geralmente, quando é freelance para eventos, assim que nem casamento, começou lá, hora que acabar. Ah, não tem um... Tá lá. na tabela do sindicato tá dizendo 10 horas, que é o máximo. Mas tudo é combinado, né? É que, pelo que eu vi assim no site, ele tem uma norma, mas financeiramente o cara é muito combinável o que dá para fazer, né? E sempre a gente que toma, né? Por exemplo, dá para fazer mais barato. E essas aí, daí as próximas vocês vão ter que ficar ligadinhos nos blogs que a gente vai estar passando. A gente agradece, fica até o próximo programa. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém tem uma pergunta para ele?